Olá, boa noite. Bem-vindos ao Noite Informativa. Às quartas-feiras contamos com a presença dos deputados Alfredo Magomice e também Silvério Ronguane e também do professor Filimão Soares. Hoje temos 3 temas por analisar. Vamos começar por falar desta marcação por parte do Presidente da República, ou seja, o Presidente da República marcou a data para a realização das eleições gerais, legislativas e também para as Assembleias Provinciais. Portanto, estas eleições serão feitas então próximo ano, outubro, no dia 15 de outubro. Vamos então pedir aqui a opinião do Dr. Silvério Ronguane. Já era de se esperar que o Presidente da República marcasse as eleições para esta data? Sem dúvida, mas permita-me antes de cumprimentar os colegas do painel e os telespectadores e de modo particular, sentido, o jornalista, pela passagem de mais um aniversário e assim e também como está nesta classe e dar força, porque eu sei que os jornalistas vão passar um momento difícil de prova com esses acontecimentos, para dizer que efetivamente a esperança do povo é de fato esta classe jornalística. Portanto, esta marcação das eleições por dia 15 de outubro vem mais uma vez confirmar a robustez do nosso sistema democrático, no sentido que podemos discutir e discordar, mas no essencial a lei prevalece. Portanto, o chefe do Estado não fez mais do que a sua obrigação, portanto, há prazos que devem ser cumpridos e ele cumpriu este prazo e eu penso que isto é bom, porque estamos a cumprir algo fundamental na democracia, que é a previsibilidade das eleições, a continuidade dos procedimentos das nossas instituições, o que dá mais confiança a todos os atores políticos de que efetivamente estamos já dentro de um sistema democrático robusto, que não há possibilidade de se pensar de outra maneira, e eu fiquei particularmente feliz por ver mais uma vez cumprido este dever, e é preciso também salientar que o Sr. Excelência Presidente da República cumpriu uma das formalidades essenciais, que foi convocar o Conselho do Estado, com o qual, portanto, se aconselhou e logo depois marcou esta data, o que mostra que foi uma ideia compartilhada com todos os setores da sociedade moçambicana. Portanto, estamos todos de parabéns e o outubro está a se transformar realmente naquilo que tem sido. Sabe que o outubro, desde 1917, é considerado o mês da mudança, das revoluções, das quedas, das tiranias, e acredito que em Moçambique outubro será mesmo outubro. Pronto, vamos então colher aqui a opinião do engenheiro Magomice. Portanto, uma das exigências do líder da RENAM, Afonso Jacama, teria sido que o próprio Presidente marcasse as eleições em abril, ou seja, em mais um cumprimento por parte do Presidente da República. Muito obrigado, boa noite, meus cumprimentos, saudações aos moçambicanos por via deste canal que chega aos demais que nos vê e nos ouvem. Também junto-me aos demais colegas que felicitam os jornalistas moçambicanos hoje por mais um aniversário, 40 anos, é já uma idade boa de maturidade, e para si que representa a classe também, as minhas felicitações por esta data. Obrigada. E concordar também, continuar a encorajá-los para que não se dobrem perante a um simples ao vento que parece forte, mas que a robustez de jornalista vai conseguir dobrar esta perseguição que acontece. É um momento difícil, mas que vai passar. Também cumprimentar os colegas do painel. Bom, indo para a questão que coloca em relação à marcação da data das eleições para o Presidente da República, dizer que isto decorre do Comando Constitucional da Constituição da República de Moçambique
impinge que o Presidente da República, no uso das competências que a mesma Constituição de lhe confere, deve marcar as eleições presidenciais e gerais 18 meses antes da data. Tanto feita a contabilidade temporal que resta para o mês de outubro, que é o mês em que foram realizadas as últimas eleições gerais, na verdade, restava pouco espaço de manobra para que assim o fizesse. Portanto, no cumprimento da Constituição da República, ele fez aquilo que é a obrigação, e ele tem o dever, como cidadão que exerce isso, fazer cumprir a Constituição da República, porque esse foi o juramento. A verdade é que o Presidente da Câmara, o Presidente da Renamo, o Presidente e a Renamo exigíamos que esta convocação das eleições fosse feita depois da aprovação dos entendimentos depositados na Assembleia da República. Portanto, isto decorria do pensamento das negociações em que nós defendíamos a eleição direta dos governadores. Portanto, isto poria em causa a convocação destas eleições, tendo em conta que, para além de convocar as eleições gerais, as eleições legislativas, presidenciais e as eleições das assembleias provinciais, também devia convocar a eleição do governador, as eleições dos governadores. No modelo em que foi consensualizado e depositado na Assembleia da República, portanto, é unânime e compreensível que assim seja. Quanto a isso, só podemos congratular a pessoa que o Presidente da República, que está a seguir a Constituição da República, e os moçambicanos, que assim, nas suas diversas atividades, trabalham para que o país possa mesmo caminhar para um país moderno, democrático, onde a lei prevalece sobre as vontades. Exato. Filimão Soares, os partidos terão tempo para preparar-se para estas eleições. Quando chegarem na data, já não haverá justificativas de que não houve um anúncio prévio e que não deu tempo para que houvesse uma preparação adequada por parte dos partidos, principalmente dos partidos da oposição. Muito boa noite, obrigado pela questão que coloca. Queria também associar-me aos colegas do painel para felicitar os jornalistas pela passagem de mais um aniversário. Como foi referido aqui, isto acontece no meio de uma série de desafios que a nossa classe está a atravessar, e porque a senhora está aqui ao meu lado, eu queria, em seu nome, fazer chegar este abraço aos jornalistas. Por que não desejar rápidas melhoras ao último jornalista que terá sido vítima de um processo lamentável. Indo concretamente à questão que coloca, eu penso que sim, eleições convocadas em abril para outubro do próximo ano, eu penso que dá um espaço suficiente para que os partidos, à luz daquilo que determina a legislação condicional, assim como a legislação específica sobre os partidos políticos, façam uso desta para encontrar os melhores mecanismos para se apresentar com maior robustez, nomeadamente organizando-se internamente, coligando-se nas situações em que entenderem que se justifique, mas assim como também aprimorarem processos democráticos internos, que é o grande déficit que se assiste nos partidos de oposição moçambicana. Portanto, cria sempre esta ideia de que se têm dificuldades internas de inculcarem democracias, mais difícil se tornará quando se pretender que sejam democráticas na governação do Estado. É como se fosse perigoso que sejam eleitos para dirigir o Estado de forma democrática, quando ao nível interno de seus partidos dificilmente conseguem ensaiar mecanismos que signifiquem democracia. Se reparar, vamos às 6ª eleições agora, curiosamente as 5 primeiras foram ganhas por candidatos do mesmo partido, mas já vamos no 3º candidato. E o que eu estou a tentar dizer é que tivemos João Chissano, ganhou 2 eleições seguidas, depois tivemos o presidente Armando Guebuza, ganhou 2 eleições seguidas, agora temos o presidente Nilson em exercício, não há ainda clareza no seu partido se será ele ou não candidato, mas se for, tendo em conta já a clareza, obrigado pela correção, havendo esta clareza significa que vai portanto, recandidatar-se à sua própria seção e é o 3º dentro do mesmo partido. E se reparar nos partidos da oposição, refiro-me aos 2 que
ter assento no Parlamento, o candidato tem sido o mesmo desde que estamos a ensaiar este processo. Isto pode indiciar alguma dificuldade de ensaiar processos democráticos genuínos dentro dos partidos. Como eu dizia, repetindo, e isso pode indiciar um certo perigo em termos de um retrocesso do processo de desenvolvimento da democracia moçambicana. Em caso de virem ganhar eleições tais candidatos, supondo que serão eles a concorrerem em nome desses mesmos partidos. Mas quero crer, como bem colocou a sua questão, temos 18 meses por aí, e eu penso que poderemos ter surpresas em termos de sucessão nos partidos de oposição, em termos daqueles candidatos tradicionais que já provaram nessas vezes todas a sua incapacidade em ganhar as eleições. Então vamos supor que provavelmente poderemos ter surpresas, quer em termos de candidatos, assim como quer em termos de formas de funcionamento, até que nessa altura possam granjear simpatias por parte daqueles que já se apaixonavam pelos mecanismos democráticos como o Estado moçambicano tem estado a manifestar. Não me deixa terminar esta minha primeira intervenção sem felicitar a figura do próprio chefe de Estado, por uma vez mais compaginar-se com aquilo que são os ditames constitucionais e ter marcado esta data de 15 de outubro de 2019 para as eleições gerais, que incluem, portanto, as assembleias provinciais, as eleições legislativas e presidenciais, tê-lo feito dentro do tempo que a mesma Constituição lhe exige que assim o faça e, sobretudo, como colocava a sua questão, permitir que grupos de cidadãos, partidos políticos que já existem e se consolidam, portanto, possam preparar-se melhor para se apresentar sem sobressaltos nessa altura. Exato. Falou há pouco que já vamos então para as sextas eleições gerais, presidenciais, e o que nós temos visto na história é que no Partido Frelimo houve esta mudança dos candidatos, ou seja, dois, o Presidente Chissano, dois, o Presidente Guebuza, agora o Nussi, vamos para as sextas eleições. E ele é candidato. Ele é candidato, exatamente, a sua própria sucessão, e referenciou esta democracia dentro do partido no que diz respeito aos candidatos. Mas para a oposição tem sido o contrário. Está a querer dizer que não há a oposição, particularmente os partidos aqui representados, o MDM e a Renamo, está a querer dizer que dentro destes partidos não há uma democracia, um consenso no que diz respeito a... Eu olharia para a questão da democracia interna dos partidos do ponto de vista de níveis. Eu não poderia dizer absolutamente que não haja. Eu quero crer que eles funcionam. Aliás, os colegas do painel, melhor do que eu, poderão pronunciar sobre isso. Há um endeusamento aqui, ou seja, que os candidatos, estamos a falar de David Simang, o líder da Renamo, Afonso Jacama, o que eu acho é que os partidos políticos têm que avançar para um nível em que os seus presidentes não se confundem com os próprios partidos. E isto só se consegue efetivamente quando há uma sucessão na liderança dos partidos, assim como na escolha de novos candidatos, especialmente para pleitos eleitorais, em que o candidato que seria o candidato tradicional já teve a oportunidade de concorrer mais do que uma vez e perdeu. E por que não experimentar até para criar confiança dentro dos seus membros? E por que não a todos nós moçambicanos? O que eu estou a tentar explicar é que podemos estar a colocar todo um Estado numa situação difícil, do ponto de vista de consolidação do seu processo democrático como Estado. Quando nós elejamos para presidir o Estado pessoas que dentro dos seus próprios partidos não ensaiam formas de funcionar que sejam democraticamente apreciáveis. É apenas uma chamada de atenção. Não estou a dizer que em absoluto não haja democracia dentro dos partidos. Pode haver. O que se passa é que, à luz de nós outros cá fora, fica questionável a qualidade e o nível dessas democracias, se os líderes continuam os mesmos de congresso em congresso que se realizam e os candidatos à presidência do Estado moçambicano são reiteradamente os mesmos, independentemente dos resultados que eles obtêm. Portanto, não há uma confiança do ponto de vista de que há muito mais quadros que poderiam substituí-los na concorrência à presidência do Estado. E isso vai levando a que aquele partido que por A e B vai demonstrando que internamente ensaia mecanismo de democracia, vai granjeando maior confiança das pessoas. Deixa lá terminar esta minha intervenção com uma apreciação do Estado moçambicano como um todo. E aqui não é questão de governo, não é questão de Frelimo, não é questão de chefe de Estado, é questão de Estado moçambicano. Porque temos o Estado a marcar, digamos, o nosso nome em linhas grandes, em linhas verdes, no sentido de que conhecemos muitos exemplos de países africanos em que, quando se está na véspera do termo dos mandatos, tem-se feito muitas manobras do tipo constitucional ou para alargar... Que é para se perpetuar... Para se perpetuar no poder. E em Moçambique nós não temos tido estes ensaios. A Constituição de 1990 já ela falava da questão dos 2 mandatos, foi isso que cumpriu o presidente Joaquim Chissano.
Foi isso que cumpriu o presidente Guebuza, foram 2 mandatos. Em caso de recandidatura, portanto, agora do presidente Nyusi, em caso de vitória, vai cumprir outro mandato. E a história da Frelimo leva a crer que também não será com ele que Exato. haverá arranjo de caráter constitucional de forma a alargar o seu poder de governação. Mas aqui, repito, não é o problema do governo, não é o problema da Frelimo, não é o problema do presidente Nyusi, é o problema do Estado moçambicano, porque somos todos nós, em última análise, que saímos a ganhar do ponto de vista da forma como o mundo olha para nós, Exato. no âmbito do crescimento do nosso processo democrático. Exato. Silvério Ronguane, Filimão Soares falou aqui da sucessão nas lideranças do partido. Temos visto esta alternância no maior partido do país, o partido Frelimo, mas não temos notado esta alternância nos partidos da oposição. Davi Simango e também o líder da Renamo, Afonso Jacama, que já disse que se os membros, portanto, quiserem que ele saia, vai deixar o lugar à disposição e vai se encontrar então uma outra pessoa. Caso os membros queiram, ele vai ficar como líder daquele partido. No MDM. Eu penso que para dizer alguma coisa, a pessoa tem que analisar-se a si mesmo, se tem estatura moral para dizer certas coisas, não é? Porque nós, quando estamos a falar do Partido Frelimo, estamos a falar em que os 2 primeiros presidentes, não é, foram mortos, e parece um consenso geral que foram mortos pelos seus colegas. Não sei se é essa democracia que está a referir, porque nós sabemos como terminou o Mondlane, nós sabemos como terminamos isso, como terminou Samora. E se olharmos para o presidente João Chissano, que foi primeiro-ministro primeiro, depois foi 10 anos ministro dos Negócios Estrangeiros, depois foi uns 8 anos presidente que não passou por nenhuma eleição, depois de 10 anos que foi presidente eleito. Portanto, ele como presidente da República foram 18 anos, mais os 10 anos como ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, estamos a falar de 26 anos. Mais o ano em que foi primeiro-ministro, 28, mais o ano que foi primeiro-ministro, estamos a falar de 29, é um tritão no poder. Enquanto que quando estamos a falar do MDM, o nosso presidente está apenas, o MDM fez 9 anos. Portanto, é um partido extremamente novo que está a surgir, e eu percebo que há pessoas que se incomodam com o presidente Davis Simango e que o temem e vão procurar, por vias de alegadas democracias, lhe tirar do caminho, mas há um consenso muito grande, generalizado, e ainda bem. Nós, como MDM, temos neste fim de semana o Conselho Nacional, que gostaria de convidar o colega Soares para vir viver e ver a democracia interna, a liberdade, e se calhar voltaria com outras mudanças e se calhar teria se arrependido do tempo que não fez parte do MDM, porque é um partido que tem as suas reuniões periódicas, uma discussão aberta, parece que é consensual na sociedade moçambicana, que é de fato um partido que aparece a... Davi Simango vai ser o candidato para as próximas eleições? O que eu sei é que, portanto, o presidente Davi Simango foi há pouco tempo eleito, portanto, o presidente foi reeleito no segundo mandato, que é normalíssimo no segundo mandato, e ficou claro também que a seu tempo vão se discutir quem serão os candidatos às eleições autárquicas primeiro, depois as eleições presidenciais. Mas pela sua grandeza moral, pelos resultados que tem obtido, eu particularmente votaria nele como o nosso futuro candidato, um homem jovem, cheio de ideias, que está a fazer sucesso. É preciso lembrar que o MDM é o primeiro partido com assento parlamentar efetivo que não passou pelas duras escolas das lutas armadas. Portanto, é uma história interessante que apaixona qualquer jovem, e se há um partido que pode ter essa ideia de dar aulas de democracia, penso que é o MDM. Agora, o Partido Frelimo, convenhamos. Engenheiro Magomisse, como falava há pouco, o líder da Renamo, disse que estava
disposto a deixar a liderança do Partido Renamo, caso os seus membros assim o queiram, mas, do contrário, ele também não tem problemas em ficar. Bom, muito obrigado. Sim, o Presidente da Câmara já tem vindo a falar isso. Eu já participei em muitas reuniões em que assim diz e o faz. E sempre tem mostrado a sua disponibilidade para, se houver o partido assim se interessar, ele deixar o lugar à disponibilidade. Mas tem uma questão: o Presidente da Câmara não está a lutar pelo Partido Renamo, está a lutar pela transformação do país, para as mudanças que se acham necessárias. Eu fiquei muito satisfeito quando vi um prominente membro da Frelimo, como o colega Soares, diz que a nossa Constituição da República se consagra. Eu queria lembrá-lo que a Constituição da República que a Frelimo tem era de um partido vitalício, partido do Estado. A atual Constituição da República resulta de um trabalho em particular das energias, forças que o Presidente da Câmara fez para impingir ao regime que ele defende que aceitasse a democracia. Isso em 92 é que assim foi feita com a assinatura dos acordos de Roma, e em 2004 foi aprovada a atual Constituição. Eu acho que a Frelimo e o colega Soares, se quiserem ser honestos consigo próprios, onde perceber que as dinâmicas políticas, económicas e sociais que o país tem vivido nos últimos 20, 30 anos resultam tanto de iniciativas, resultam de inteligência, resultam de sacrifício do Presidente da Câmara. E neste esforço, nós, os membros da Renamo, achamos nós que é salutar que ele, que tem inspirado o país para essas mudanças, continue a liderar o partido em que nós achamos e concordamos de forma unânime que ele seja o presidente. A última vez que ele foi sujeito ao sufrágio dentro do partido, ele venceu com 97%, tinha mais 2 candidatos, ele venceu com 97%. E eu acho que se fôssemos ao Congresso hoje ou amanhã, talvez vencesse com 100% dentro do partido, porque isso que eu estou a dizer é correto. Tanto na Renamo como na Frelimo, há uma unanimidade que o Presidente da Câmara deve continuar a dirigir o Partido de Renamo e ele deve chegar à direção do Alto Magistrado da Nação Moçambicana. Portanto, ele será o candidato? Pessoalmente, eu acho, como membro do partido, e na condição em que eu estou, provavelmente possa participar no próximo Congresso, e vou votar a favor que ele continue presidente do partido e seja o candidato do Partido de Renamo para as próximas eleições. Portanto, é preciso perceber que a ideia que o colega Soares traz é daquela classe minúscula dentro da Frelimo que teme o Presidente da Câmara, que usa as formas demagógicas para denegri-lo, sem perceber a contribuição que ele tem trazido. Aliás, eu faria uma pergunta aqui: quem falaria, depois da agressão de 2, 3 jornalistas, quem outro teria coragem de falar se não fosse a luta que ele iniciou, se não fosse a luta que ele faz? Este colega Soares que ele faz é a pessoa que mais vitipendiou, ele é o famigerado do grupo, é a pessoa que mais dilacerou, é a pessoa que mais insultou, é a pessoa que mais atribui a todos os nomes pejorativos ao Presidente da Câmara e Renamo. Portanto, hoje seria novidade que ele viesse aqui a dizer palavras que contrariassem a sua gênese e as suas intenções, que muitas vezes até não acho que sejam do Partido de Frelimo, são apenas talvez questões de um núcleo dentro de lá que assim acha que o Presidente da Câmara é incômodo, mas que se lembra que ele é moçambicano e tem todos os direitos como qualquer um. E nós, os membros do Partido de Renamo, achando isso, como eu disse, como eu, há tantos que achamos que o seu contributo tem sido bom, e agora o Presidente Nussi, que está o compreendendo, foi a Gorongosa, há um acordo que foi alcançado que o partido dele, colega Soares aqui, está a saudar como tem sido a sua iniciativa. Mas sabemos que aquilo custou energias,
custou vida, custou saúde ao Presidente da Câmara para que o país possa ter hoje visões para a eleição do governador. Portanto, é um cidadão que está a contribuir com a sua inteligência, com a sua saúde, com a sua vida para a democratização do país. Quanto a isso, só podemos elogiar, felicitar e pedir a Deus para que continue a capacitá-lo, a dar-lhe a vida, a saúde, para vamos que então pedir aqui a opinião possa usar estes dotes no ponto mais alto da hierarquia do Estado para influenciar o país a se democratizar cada vez mais. Sabe, 30 segundos, queres acrescentar? Não vou entrar, não vou revelar para o nível de debate para que o meu colega me convida quando faz referência a uma série de assuntos que não são chamados aqui. Só achei que devia fazer um remarque a duas questões que me parece que não estão próximas da verdade. A primeira, quando se refere à figura de João Chissano como tendo estado 20 e tal anos no poder. Olha, aqui estamos a falar da presidência do Estado moçambicano e é relativamente a este período que temos que falar e não podemos enganar as pessoas. Quando falamos de 18 anos e não contextualizarmos, vamos induzir as pessoas em erro. E nós temos a obrigação de, ainda que queiramos fazer aproveitamento político de determinado assunto, pelo menos que o aproveitamento seja dentro da verdade. Os primeiros 8 anos que João Chissano fica no poder foi por sucessão a Samora Machel, e isto foi à luz da Constituição da República de 1975, que era então vigente, que dava conta de que o Presidente da República Popular de Moçambique era o Presidente da Frelimo. Tendo sido eleito Presidente da Frelimo, era consequentemente Presidente da República Popular de Moçambique. Quando foi aprovada a Constituição de 1990, que introduz este processo todo democrático, deste tipo de democracia, contrariamente a que dizia o engenheiro Magonis, que se referia de 2004, é a Constituição de 1990, que introduz a possibilidade de nós podermos realizar o sufrágio universal. Só não é realizado imediatamente após a sua aprovação, porque não havia condições objetivas para o efeito. Veio mais tarde o Acordo Geral de Paz de 1992, veio a revisão da lei dos partidos políticos, já tinha sido aprovada em 91, foram-lhe introduzidas algumas alterações inspiradas no Acordo Geral de Paz, e em 94 entendeu-se que já havia condições básicas para que se realizassem as primeiras eleições neste país. Portanto, a Constituição de 2004 aparece como um aprimoramento da Constituição de 1990, mas ela não introduz o Estado de Direito Democrático que já se tinha referido à Constituição de 1990. Portanto, era este remarque que eu achei que era importante fazer para que não houvesse... O Presidente Chissano esteve no poder como Presidente 18 anos. Já reparou que já... Esteve como Ministro do Estrangeiro, que é a segunda figura do nosso Estado, 10 anos, e ainda esteve como Primeiro-Ministro. E o Presidente Guebuza, sempre, desde que voltou da guerra, foi sempre ministro para si. Mas tenha em mente que as figuras a que se refere não são por eleição. Estamos a falar da eleição do Presidente da República. Se começamos a confundir com ministros, com Primeiro-Ministro, vamos levar a opinião pública a entender qualquer dia, vai eleger ministros e Primeiro-Ministro. No nosso sistema, nós elegemos Presidente da República. Acumulados. Portanto, que os partidos da oposição não sigam então estes exemplos e que os candidatos não se perpetuem no poder. As sextas eleições gerais terão lugar no dia 15 de outubro de 2019, segundo marcação do Presidente da República. Os moçambicanos vão escolher então o seu Presidente, os deputados da Assembleia da República e os membros das Assembleias Provinciais. Nós vamos passar para o nosso segundo tema da noite e vamos falar desta questão da Conta Geral do Estado referente ao exercício económico de 2016. Digo que o Parlamento esteve a discutir hoje esta questão. Não houve consenso, os partidos da oposição, portanto, estão contra a aprovação da Conta Geral do Estado de 2016. Começo por si, engenheiro Magomice. A sua bancada reprovou por completo esta Conta Geral de 2016. Porquê? A minha bancada propõe a reprovação desta conta porque os resultados serão feitos. A votação será feita amanhã e hoje foi apenas o primeiro dia. Mas diga-se de passagem que não é a bancada da Renamo. Os moçambicanos, todos somos unânimes, com exceção talvez de 3 ou 4 pessoas, somos unânimes em dizer que a conta de 2015 deve ser reprovada porque ela
ter dentro de si as tais contas das dívidas ocultas. Exato. Vamos então, neste preciso momento, ver uma reportagem com relação a esta matéria. Já voltamos para a sua opinião, deputado Magomice. Tenho indicação que a reportagem já está pronta. Vamos ver e ouvir e já voltamos para a análise. Até já. As divergências entre as bancadas parlamentares começaram mesmo na discussão sobre a Conta Geral do Estado de 2016. Enquanto a RENAMO entende haver fraca fiscalização das empresas mineradoras, o que faz com que as taxas aplicadas sejam reduzidas em relação à sua real capacidade de produção, o MDM diz que as contas públicas de 2016 foram marcadas pelo fracasso em relação às previsões e o que de fato foi realizado. Parte das receitas de dividendos efetivamente pagas ao Estado no exercício de 2016 não foram registradas na Conta Geral do Estado. Quem foi que ficou com os dividendos? Onde estão? O governo falhou o objetivo daquilo que era a média dos governos anteriores, já incapazes, em 3,2% no crescimento do PIB, e falhou o seu próprio objetivo em 0,7%, para não falar da inflação que disparou para níveis jamais vistos, apenas comparáveis com os tempos negros do comunismo, da incompetência instalada, do descontrole e descalabro das contas públicas que se acreditava terem sido ultrapassados. A Frelimo adverte, entretanto, que 2016 foi um ano caracterizado pela suspensão do apoio ao orçamento do Estado, derrapagem do Metical e uma situação econômica internacional desfavorável, o que terá influenciado para o fraco crescimento da economia nacional. Relembrar, como disse, que esta conta reflete um exercício econômico de um ano atípico e que, mesmo assim, o Governo, por via de esforços e recursos internos, garantiu todas as despesas sociais básicas para as populações, incluindo os salários de excelentíssimos deputados que aqui estão a tirar poeira aos olhos das pessoas. E porque foi em 2016 que se despolitou as polêmicas de dívidas ocultas, a RENAMO lançou duras críticas ao Executivo. Tenham coragem para divulgar o relatório da CROL e responsabilizem os infratores. Na delegação que se desloca a Washington para discutirem as dívidas ocultas, incluam os que, melhor que os senhores, irão explicar toda a engenharia da golpada, até porque Vossa Excelência já sabem quem são. A Conta Geral do Estado não foi chumbada nem aprovada. A apreciação do instrumento continua esta quinta-feira. Exatamente, vimos então as divergências das bancadas parlamentares. Vamos então continuar com o seu raciocínio. Falava que a RENAMO propõe o chumbo desta conta geral porque, por exemplo, foi o ano em que as dívidas ocultas foram despoletadas. Sim, eu estava a dizer que a RENAMO que está a ser, na verdade, o verdadeiro porta-voz dos moçambicanos. Diga-se de passagem que vocês confirmam, já perfilaram aqui vários moçambicanos, membros do partido no poder, que também não concordam com a RENAMO, que também concordam com a RENAMO com não aprovação desta conta, porque esta é que permitiu que os moçambicanos sintam a desgraça que hoje nós temos hoje. A conta de 2015, ela é que traz dentro de si as tais dívidas ilegais, enquadra isso dentro daquela conta. Portanto, sendo assim, para além de tantos outros fatores que podíamos aqui indicar, a má execução orçamental, podíamos aqui indicar as transferências ilegais, podíamos indicar aqui cobranças que não foram registradas, podíamos indicar aqui cobranças registradas, mas que o dinheiro não entrou no cofre do Estado. Tudo isso leva a que a RENAMO, como verdadeiro porta-voz, diga aqui de viva voz que esta conta não merece ser aprovada. Aliás, de forma cautelosa, nem é só cauteloso, se formos a ver o parecer do Tribunal Administrativo, que é constituído maioritariamente por membros do partido, por juízes e procuradores
do Partido Frelimo também recomendam várias gravidades dentro da conta. O que significa que esta conta não tem relevância para justificar aquilo que são as contas ou os gastos que o Estado teve em 2015. Sendo assim, não faz sentido, foram comprados não sei quantos barcos, estão a apodrecer aqui na pesca, aqui no Porto da Pesca. Já vão lá 5, 10 anos, não estão sendo usados. Tantas outras coisas. Fala-se do relator da CROL que podia ajudar os moçambicanos a saber quem ficou com o dinheiro. E hoje a Procuradoria não faz isso, o que estamos a ver, e repudio quanto a isso. As passeatas da Procuradora pelas províncias, agora já muda o discurso, está a falar de combate ao crime ambiental, mas a Procuradora, os Procuradores da República têm um assunto muito mais importante, que é ajudar o país a identificar e encontrar quem foram, na verdade, as pessoas que ficaram com o dinheiro roubado ao Estado. Não vale a pena tirar poeira na cara dos moçambicanos, ir falar de outras coisas, tirarem dinheiro das ajudas de custo para falar do combate. Isso já sabemos, mas temos uma questão muito mais importante. A Procuradoria-Geral da República deve trabalhar para trazer à barra do tribunal quem roubou dinheiro no país, divulgar o relatório da CROL, porque é este relatório que está a prejudicar a todos nós. O carapão está caro, a roupa da calamidade está cara, o cimento está caro, tudo está caro, não há chapa-sé. Quer dizer, tudo isso é um problema que é trazido pela má gestão do governo da Frelimo, pela má gestão do dinheiro que alguns camaradas ficaram com o dinheiro. E nós estamos a pagar, que culpa nós temos? E agora trazem a conta, dizem que é para aprovarmos. Por amor de Deus, de forma alguma. Tal que a Procuradoria deve se concentrar em publicar o relatório da CROL e levar ao tribunal aos implicados neste caso. E pedir encarecidamente que o governo retire esta conta, porque esta conta não é conta dos moçambicanos, é conta de um grupo identificados por A, B, C, D no relatório, que sabe de onde foi o dinheiro. Estes é que devem ser responsabilizados, e não a todos nós. Exato. Deputado Ronguane, portanto, a sua bancada também não concorda com as contas que vêm no documento e, portanto, a Renamo disse que os gastos, portanto, na função pública não são refletidos neste documento, ou seja, tem mais. E qual foi o principal motivo, ou os principais motivos que fizeram com que, ou que fazem com que o MDM não aprove a Conta Geral do Estado de 2016? Bom, nós partimos de um princípio básico que a Conta Geral é o principal documento de prestação da conta do Estado. E por essa via é a prestação de contas do governo que gera esse mesmo Estado. Ora, compulsando estas contas, o que se conclui é que este não é um governo de boas contas. E o que nós esperávamos era um governo que dominasse a ciência dos números e a ciência da matemática. Porque só para ter uma ideia, diz a certa altura, penso que é na página 20, sim senhor, é na página 20 da Conta Geral, fala da pressão inflacionária elevada da depreciação do metical. Portanto, fala da depreciação do metical, aumento das taxas de juros, suspensão da ajuda externa direta ao orçamento do Estado, redução dos fluxos de investimento direto estrangeiro, redução das exportações, aumento do serviço da dívida. Portanto, o próprio relatório da Conta Geral do Estado que o governo apresenta reconhece isto, portanto, que há uma depreciação do metical na ordem dos 19,9%, que há um aumento das taxas de juros que todos nós sabemos ultrapassaram portanto, a fasquia dos 30%, o que significa que o custo do dinheiro é praticamente impossível. Houve a suspensão da ajuda externa direta ao orçamento do Estado, o que significa que todos os parceiros foram unânimes em considerar que este governo não é confiável, que é um governo corrupto, não transparente. Há claramente a redução das exportações por falta de
de reserva para suportá-los. Houve um aumento exponencial do serviço e da dívida. Ora, isso tudo acabou se refletindo naquilo que é a vida dos moçambicanos, porque, aliás, o próprio governo continua dizendo que as importações tiveram uma queda de 1,7% comparado ao 2015, que houve o decréscimo das importações com destaque para a importação de automóveis, medicamentos e cereais, que atingiram a cifra dos 15,9%. Olha, o grande problema que o país tem é a questão do transporte. A população está a aumentar, mas decresce a capacidade que o Estado teve de importação de automóveis, sabendo que nós não temos nenhuma fábrica de automóveis, o que confirma que não só continuaremos a usar os MyLoves, que não teremos nem agora, nem no futuro mais próximo um transporte condigno. Quando o Estado já não é capaz de importar medicamentos, numa situação em que não existe nenhuma única fábrica de medicamentos, está a dizer que a saúde moçambicana está hipotecada. Quando se diz que decresceu tanto a capacidade de importação de cereais, numa população que está em franco crescimento, significa que estamos condenados à fome. Portanto, mas estamos a falar numa época em que o país sofreu uma recessão económica, os parceiros internacionais cortaram a ajuda ao país, e, portanto, vários fatores que fizeram com que... Por que cortaram a ajuda? Cortaram a ajuda porque o país mostrou-se um país de um governo corrupto, que sonega a informação, que mente, para usar palavras muito claras. Portanto, as razões dos nossos problemas econômicos foram causados pelo próprio governo. Portanto, não pode o governo se desentender. É preciso, vamos lá ter calma. Olha, se todos os governos, não estamos a falar do governo britânico, do governo português, não, todos os governos, sem exceção, chegaram à conclusão de que este governo não é confiável, que não se pode ajudar este governo, significa que algo de errado, de profundamente errado, existe com este governo. Portanto, este relatório da Conta Geral é apenas o reconhecimento destas verdades, feitas pelo próprio governo. Portanto, face a isto, há que reconhecer que este governo chumbou e perdeu, porque nós não estamos só a olhar um governo nesta vertente. Comparando com os governos anteriores, há de ver que a taxa, portanto, de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, era de 7,0, portanto, era 7%, antes de tomada de posse deste governo de 2014. Quando este governo toma posse, 7% não vamos atingir, vamos pelo menos até 4,5%. Essa foi a meta que o próprio governo se fixou a si mesmo. Ora, quando chegamos à conta geral, foram 3,8%. Portanto, o que os outros governos conseguiam era 7%. O que ele se fixou a si é 4,5%. O que conseguiu, de fato, é 3,8%. Nós estamos a falar de inflação. Quando o governo toma posse, a inflação era de 5,8%. Ele disse que 5,8% é muito para nós. Vamos marcar para 16,7%. Mas, na verdade, a inflação situou-se em 19,9%. Portanto, parece que uma má governação, uma má gestão, pior que esta, é impossível. E isto é tão grave se entendermos que esta má governação, esta impotência nesses problemas, refletiu-se muito negativamente nas nossas vidas. Ou seja, nós, a senhora jornalista, o Sr. Soares que está aqui, o deputado Magomisse, vivemos hoje pior do que vivíamos em 2014. Tendo em conta que já vivíamos mal em 2014. E o mais agravante é o seguinte, é que sabendo, por exemplo, que decresceu a capacidade de importação de alimentos, encareceu, por exemplo, um produto básico essencial, que é o carapau. Tendo pleno conhecimento, como diz a Conta Geral aqui, que decresceu a importação dos automóveis, colocou regras mais restritivas para a importação dos automóveis com os famosos 7 anos. Portanto, olhando para aquilo que efetivamente a Conta Geral diz, que é um descalabro total, e olhando para aquilo que são as decisões que depois o governo toma, é completamente desaverso. Portanto, parece-me que qualquer indivíduo com um mínimo de inteligência
não pode, em rigor, aprovar uma conta desta. Portanto, parece que esta conta é o reconhecimento do próprio governo, da sua inaptidão para governar. É por isso que até se dizia no plenário que, bom, isso já não se pode resolver com discurso. É mesmo esperarmos outubro para mandar embora este governo. Vamos então ouvir aqui a opinião de Filimão Soares. Segundo o MDM e a Renamo, não há transparência, não há clareza nesta conta geral do Estado de 2016. Não, obrigado pela questão. Não estou a resistir a rir-me à forma apaixonadamente terrível como os meus colegas abordam esta questão. Mas primeiro começar por reconhecer que o governo faz muito bem o seu papel, assim como o nosso Parlamento também faz a sua parte, no sentido que enquanto a um cabe governar e executar o seu programa à luz da legislação que existe, a outro órgão que é legislativo cabe para fiscalizar a atividade do governo, nomeadamente através da apreciação e da sua manifestação de nota, em termos de apreciação, repito, deste mesmo exercício, se podemos chamar assim, esta conta que se refere ao CIS 2016. Portanto, nesse quadro gostaria de realçar que os dois órgãos me parecem estar dentro dos cariz daquilo que são os seus papéis constitucionalmente previstos. Agora, não posso alongar-me sem antes começar por dizer que não há paralelo na história de funcionamento da nossa Assembleia da República em que os partidos das bancadas da oposição tenham um comportamento de concordância com documentos desta natureza à luz da nossa Assembleia da República, desde que ela existe, digamos, constituída nos moldes em que ela o é, desde 1994, portanto, com diferentes partidos políticos. Não há paralelo em termos de apreciação positiva de instrumentos como estes. Não seria agora, em 2018, até pelos cenários antecedentes que nós vimos tendo, que teríamos a surpresa. Penso que quando for chegada a altura de termos as bancadas da oposição a entenderem o que haverá de positivo num relatório, numa conta do exercício econômico, penso que teremos tido pressupostos antes em termos das várias abordagens, nas aparições que são feitas pelos seus membros, digamos, membros a este nível até, de deputados que representam as suas bancadas. Pelo que acho absolutamente normal, posso estranhar o tom cada vez mais alto com que discordo, mas a discordância como tal penso que é já o seu apanágio. Relativamente à grande questão que é aqui levantada, relativamente à questão das dívidas, que foram apelidadas em alguns círculos como sendo dívidas ocultas, como elas têm sido chamadas, o que tem presente é que as instituições da Administração da Justiça Nacional têm estado a fazer o seu papel. E são aquelas que foram institucionalizadas. Passa essa repetição, não é? Chamar as instituições, depois é que são os órgãos que foram institucionalizados, mas é mesmo isso. Pelo que estão a fazer o seu papel, podemos abordar isto em diferentes perspectivas, mas não há nenhum órgão que se tenha até hoje, por aquilo que nós temos acompanhado, que se tenha recusado a fazer o seu papel. Este assunto foi despoletado, o nosso Parlamento teve a ocasião de convocar o Governo para se pronunciar sobre esta matéria, o Governo fez ao Parlamento, disse o que estava no limite das suas possibilidades de pronunciamento sobre esta matéria. Quando foi do assunto ser remetido à Procuradoria, tem feito o seu papel. Portanto, não creio que tenha havido até agora qualquer atitude que obstaculizasse que o processo chegasse ao seu final. Temos que ter a necessária serenidade. Este é o país que nós temos. As instituições que nós temos estão a funcionar. São aquelas que nós temos, que representam todos nós. Não vá qualquer moçambicano lúcido tratar com termos pejorativos uma Procuradora-Geral da República, nomeadamente referir-se a passeatas às suas deslocações das outras províncias, ou tentar minimizar o fato dela estar a fazer abordagens sobre crimes de cariz ambiental ou outros, que são crimes terríveis no mundo todo. Portanto, não vamos tentar dizer que, olha, neste momento o país tem que parar para discutir a questão das dívidas. Não penso que esse seja o caminho correto. Elas estão a ser discutidas, estão ao nível que elas estão, mas isso não inibe a Procuradora-Geral da República de fazer o seu papel. Ela e os outros procuradores que compõem a nossa máquina do nosso Ministério, portanto, está a fazer o seu papel. Pelo que eu acho que a crítica que é feita a esta conta de 2016, ela peca por ser uma crítica, digamos, total. Não é possível que
que se apresente um documento daquela natureza e não resulte dele qualquer aspecto que seja de apreciação positiva, o que vai levar a que a opinião pública suspeite da reprovação reiterada dos documentos que são apresentados pelo governo, é o fato de que é muito difícil ao nível do nosso Parlamento ouvir alguma bancada da oposição a fazer rasgados elogios a alguma passagem do documento. Ora, entendemos que naquela passagem, ou naquele aspecto, o governo tem se portado bem. Estamos a tentar transformar, e é mau que assim seja, a nossa opinião pública a perceber que os partidos da oposição moçambicana são mesmo para se opor, onde eu acho que não é exatamente isso. É para fazer um papel crítico à máquina governativa, o que inclui elogiar os aspectos em que este mesmo governo atua de forma correta. Agora, quando estamos apenas a dizer que está tudo errado, acabamos criando até suspeita nas pessoas que nós pensamos que queremos conquistá-las politicamente, porque vão primeiro suspeitar em nós mesmos relativamente à nossa capacidade de análise crítica de um documento. Portanto, não se pode fazer uma reprovação total, taxativa e completa de um documento com uma seriedade como a Conta Geral de 2016. Portanto, esta é a apreciação que eu faria a este assunto. Exato. Nós vamos então passar para o nosso último tema da noite. Temos muito pouco tempo, vamos falar num espaço de 10 minutos. Vamos falar destas multas aplicadas aos bancos comerciais. O Banco de Moçambique multou a 15 instituições financeiras daqui da praça por violação das legislações financeiras nacionais, dentre as quais a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e também financiamento ao terrorismo. Vou começar também por si. Como é que analisa esta sanção por parte do Banco Central, pela primeira vez desde que este banco foi criado, que toma este tipo de atitude severa, inesperada por parte da banca comercial? Bom, primeiro não sei se é a primeira vez que medidas desta natureza são tomadas. Agora, há uma coisa que eu tenho certeza que é a primeira vez, é a publicação, não é? Publicitar que houve esta tomada de medidas e dar isto a conhecer ao público. Muitas pessoas questionam o que é que encerra o papel regulador do banco. Como se diz que o banco é a instituição que faz a regulação do nosso funcionamento financeiro, se pode chamar assim, e está aqui uma grande marca. O que é que o banco tem estado a fazer? Qual é que tem sido o âmbito da sua intervenção naquilo que é a sua ação disciplinadora do funcionamento da banca por aí fora? Não me esqueço do fato de que aqui mesmo neste programa, aqui mesmo nesta mesma sala, com esta mesma composição, foram ditas palavras, por assim dizer, menos adequadas, menos abonatórias à figura do governador do banco. Foram ditos aqui epítetos que lembram coisas bastante negativas. E eu, nessa altura, chamava a atenção, não nos esqueçamos, que a quando do início do seu mandato, se posso chamar assim, dissemos, quase que de forma unânime, rasgados elogios, pela forma como ele mostrou uma certa equidistância com o fenômeno político do nosso funcionamento como Estado, e elogiamos uma série de medidas que ele foi tomando. E quisemos mostrar-nos bastante surpreendidos quando foi da vez da tomada de uma série de medidas no âmbito desta sua forma de estar. Hoje, parece que voltamos a ter motivos para concordar que estamos a ter um funcionamento muito próximo do desejável do nosso banco regulador. Portanto, a tomada desta medida, mais do que ter surpreendido as pessoas, trouxe uma lufada de agrado para muitos de nós, no sentido de que, afinal, o banco tem estado a tomar estas medidas. Tanto é que até publica o fato de elas terem sido tomadas. Portanto, ficamos todos nós a saber. E as medidas foram tomadas sem contemplações. Não se tratou apenas de aplicar multas a bancos pequenos, a pequenas instituições financeiras, ou sociedades financeiras, instituições de crédito. Não, mas também os principais bancos comerciais da praça. Portanto, para mostrar que foi uma medida tomada sem olhar para as caras, por assim dizer, usando esta linguagem popular. Portanto, eu penso que foi uma medida bem tomada. E, sobretudo, o fato desta medida ter sido publicada, foi dada a conhecer ao público. Portanto, para além de tantas outras coisas que o banco tem estado a fazer no seu papel regulador, há esta ação de que resulta esta medida e que é dada a conhecer a todos nós
e nos surpreendemos positivamente com a atuação deste banco. Mostra aqui a transparência, portanto... É a marca de funcionamento do nosso banco regulador. Está lá a marca. Aliás, um dos bancos sancionados foi o Mosabanco, em que o próprio Banco de Moçambique, através da Correia, intervencionou, e este banco também... não escapou, portanto, a esta ação respectiva reguladora do banco. Portanto, eu penso que relativamente a este tipo de matérias, que eu penso que tem que haver análises concordantes, no sentido de que o desejável é exatamente aquilo que está a acontecer. Portanto, há matérias que eu penso que chamam a atenção à nossa capacidade de lucidez, ainda que seja ensaiada, não nos seja peculiar. Mas em algum momento temos que colocar à mesa e reconhecer que, sim senhor, as instituições do Estado, neste aspecto, estão a funcionar adequadamente. Exato. Deputado Magomice, o que nos surpreende é que dois dos bancos principais da praça foram sancionados pelo Banco Central. Como é que avalia esta atitude do Governador do Banco Central, Rogério Zandamela? Bom, eu acho que se corremos um erro, assim, concentrarmos todas as sinergias, todo o esforço que o banco como instituição faz para uma pessoa, podemos correr riscos. Mas eu quero acreditar que o banco tem mais profissionais, técnicos, engajados e determinados para que assim o banco possa realizar com exalteza a sua função reguladora. Portanto, cumprindo mais uma das suas atividades, faz bem que assim aconteça. Quem cometeu erro deve ser, se conformar à lei, deve ser chamado a atenção para se conformar. Mas mais do que isso, eu acho que o Banco de Moçambique não queria concordar que não está a fechar os olhos aos grandes, porque este banco, se nos lembrarmos, é o mesmo banco que não conseguiu ver os 2,2 mil milhões de dólares que o país gastou. É o mesmo banco, não viu este dinheiro. Portanto, estamos num outro consulado? Não estamos. Como é que consegue ver uma fração, sei lá, que foi punida em cerca de 32 milhões de meticais, mas não consegue ver 158 milhões de meticais, para sermos precisos. Este banco não conseguiu ver 2 bilhões de dólares americanos. Das dívidas ocultas. Das dívidas ocultas. Não conseguiu rastrear. Não conseguiu. Mas uma MP, que é a avó da, passa a expressão, uma instituição ali que faz, que tem fundos muito, foi ali sancionado. Mas os 2 mil milhões passaram, o banco não viu nada, não sabe dizer nada, não rastreou nada. Portanto, é esta questão que nós colocamos. Afinal de contas, eu queria chamar a atenção aos colegas que pensam ou dizem que a oposição não vê nada de bem. Não, nós vemos e temos feito. Quando assim acontecer, nós vamos dizer. Na semana passada, aprovamos uma série de instrumentos na Assembleia da República, por consenso. Agora, provavelmente hajam os outros atentos que também não estão preocupados, não estão atentos quando a oposição vê boas coisas e assim o faz. É normal. Portanto, não ficamos preocupados por isso. Para mim, eu acho que o banco está a fazer bem o seu papel, mas também não só ver os pequenos, porque continuo a dizer, não é possível que veja a transação de valores como os que constam na informação, mas não vem 2 mil milhões de dólares. Não é possível. Não consigo. Há aqui qualquer coisa que não está bem aqui. Agora, e permitam, nós somos oposição porque achamos que alguma coisa não está bem. Por isso nós continuamos a lutar para que as coisas corram bem. Está na oposição, as coisas estão bem para ele. Como é que ele há de ver o que não está bem? Se ele tira vantagens disso. Não é possível. É isso que está a acontecer aqui. Não pode parecer aqui que não... Não é verdade. Há muitas matérias que a nível da Assembleia da República são aprovadas por consenso. Aliás, tivemos agora, há pouco tempo, está na Assembleia da República, o depósito de uma proposta de revisão da Constituição da República que resulta de um consenso a alto nível entre o Presidente da Câmara e o Presidente do Núncio. É ou não um bom sinal? É. Mas, quando assim acontece, alguém quer tomar vantagem disso, pensa que isso dele. Portanto,
E eu acho que isso se aplica tanto do lado da oposição como do lado da posição, porque o que está a dizer, o que dizem os comentadores, sobretudo da classe daqueles que a função é vituperar a oposição, é que sem oposição as coisas correriam bem. Mas esquecem que sem oposição nem eles teriam emprego onde eles têm. Esta oposição tem uma função importante, até para ter o papel que tem de comentadores. Porque os meios de comunicação privados resultam de uma luta da Renamo, resultam de uma luta... Exato, vamos então voltar a esta questão. De tal forma que o banco continue a fazer o seu trabalho, tal que possa permitir que a circulação da moeda seja toda rastreada. Ouvimos dos crimes que se deram, por exemplo, em 2015, 2016, há moçambicanos que eram contados com centenas de milhares de dólares no bolso. Não será esse um ponto de partida para que... Não sei, mas acho que isto só foi para bancos. Mas também existem casos das casas de câmbios, legais ou ilegais, casas que funcionam. Toda a gente sabe que ali troca-se dólar ou troca-se a moeda estrangeira, mas não há aqui uma ação. Vamos dizer que, ok, iniciou um trabalho, continue, mas, por favor, vejam também a questão das dívidas ocultas. Como é que o dinheiro entrou no país? Quem gastou o dinheiro? Onde é que foi parar? Essa é a questão que não quero calar. Deve ter evaporado. Dr. Magomice, uma das causas que fez com que o Banco Central sancionasse os bancos comerciais foi essa questão do branqueamento de capitais. Ou para fazer aqui uma pequena definição sobre o que é branqueamento de capitais, por exemplo, é uma instituição financeira ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade de produtos do crime ou direitos relativos a eles e também adquirir, possuir a qualquer título ou utilizar bens sabendo da sua proveniência ilícita no momento da recepção. Ou seja, existem bancos, mesmo sabendo da proveniência do dinheiro, recebem mesmo assim. Bom, eu penso que nem 8 nem 80, não é? Digo isso porque não há dúvida que era preciso alguém que pusesse ordem na banca, porque é preciso lembrarmos que a atual crise internacional veio do sistema financeiro. Portanto, hoje todas as economias estão voltadas para o que acontece no sistema financeiro. Os bancos são peças essenciais neste sistema. Mas, quando estamos numa situação como esta, em que devíamos, e não havia informação desse tipo de delitos ou infrações da parte dos nossos bancos, e de repente ficamos a saber que todos os nossos bancos são problemáticos, porque há de ver que desde o maior ao pequeno, praticamente todos foram sancionados e não se explicou com detalhe as infrações deste e daquele, por exemplo, o que a jornalista estava a dizer, branqueamento de capitais, até financiamento, são coisas gravíssimas. Portanto, eu não quero acreditar que existe um banco em Moçambique que se dedica ao financiamento de terrorismo e apanhou uma multa dessas. Estamos a falar de coisas gravíssimas. Portanto, eu penso que é uma matéria tão séria, se quer é dessas matérias que se justifica que as bancadas, portanto, as bancadas possam visitar essas instituições financeiras para se inteirar melhor, perceber, afinal de contas, o que é que está a acontecer. Aliás, há de perceber que há bem pouco tempo a bancada do MDM chumbou a proposta da criação daquela autoridade para a regulação do sistema financeiro moçambicano, exatamente por causa da sua composição. Portanto, nós dizíamos que devia ser uma instituição tutelada pela Assembleia da República,
e não pelo governo, como está a acontecer, para voltarmos ao mesmo. Portanto, isto vem confirmar as suspeitas que afinal nós tínhamos, de que a funcionarmos, de como estamos a funcionar, vamos ter muitos problemas. Isso. E nós propunhamos um outro tipo de funcionamento. Portanto, para terminar, para dizer que efetivamente há uma necessidade de termos instituições de regulação financeiras credíveis, que dependem diretamente da Assembleia da República, para evitar este tipo de coisas, e que também o governador do Banco de Moçambique, apesar da sua boa vontade, do seu esforço, se calhar se exige alguma reserva, porque nós passamos de governadores não interventivos para governadores muito interventivos. Se calhar temos que encontrar aqui um meio termo, para que realmente eu tenho medo de ir depositar meu dinheiro no banco, se não sei se é esse que financia o terrorismo. Portanto, esse tipo de coisas tem que ser explicadas com detalhe, para evitar alarmes, evitar, digamos, confusões. Mal entendidos, exatamente. O Banco Central disse hoje que os bancos sancionados já pagaram os 158 milhões de meticais, e também o Banco Central decidiu hoje reduzir a taxa de juro de referência de 18% para 16%. Rogério Zandamela admitiu que, apesar da redução, a instituição diz que os juros, portanto, cobrados pela banca aos seus clientes continuam altos, ou seja, a banca comercial continua ainda com juros muito altos. Nós vamos fazer um intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.